aí, gente, como é que tá viver nesse mundo pré-apocalipse? Você tá bem? Tá tudo bem mesmo? E fora do Stories, você tá bem? Pra quem é mais paciente e me acompanha aqui nesse canal desde os primórdios, já deve ter percebido que em um vídeo ou outro eu dou umas pinceladas, cito, falo alguma coisinha relacionada a esoterismo, espiritualidade, misticismo. Eu já falei aqui sobre signos, já falei sobre incenso, já falei sobre ayahuasca. Aliás, até livro de autoconhecimento eu já indiquei aqui. E isso não é nenhuma novidade da minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu sou fascinada por esses assuntos. Inclusive eu me deparei com um meme esses dias na internet, que é o meme do Peck Jovem Místico anos 2000. Gente, esse meme sou eu quando eu tinha 14 anos. Eu amava essa revista Witch, eu era assinante, mas eu não perdia um episódio da Bruxinha Sabrina. Eu amava Nath Roots, como eu já falei em vários vídeos aqui. Shima Roots nem tanto. Esse anel era o anel das emoções, e você colocava no seu dedo e ele te denunciava se você estava sentindo amor por uma pessoa. Teoricamente, né? Era pra mostrar. O meu vivia quebrado. Headband e pulseirinha de praia era, assim, o uniforme. E o que dizer sobre esse programa do Gugu, uma pérola dos anos 2000. Acho que era no final dos anos 90, na verdade. Lendas urbanas. Que adolescente que não tinha YouTube na época não ia amar. Não se esqueçam, quando forem visitar um cemitério, não roubem nenhuma florzinha ou algum objeto de lá. O que pertence ao cemitério e aos seus moradores deve ficar lá mesmo. Mas conforme a gente cresce, amadurece, a vida vai tomando aí outros rumos, a gente vai naturalmente, né, com um pouco de sensatez, percebendo que coisas como o filme do Harry Potter, que você roubava lá o cobertor da sua mãe, enfiava na sua cabeça e achava que você estava usando a capa da invisibilidade, na verdade sua mãe, sua avó, eles só achavam você muito bonitinho, muito engraçado, e eles fingiam que não estavam te vendo. Você vai lembrar que o anel das emoções nunca mudou de cor quando você estava triste ou quando você estava morrendo de raiva, sempre ficou aquela coisa meio roxa, azulada. E principalmente, acho que esse na verdade é um alívio, que quando você se trancava no banheiro da escola com os seus amigos, amigas, batia 3 vezes a porta, puxava 3 vezes a descarga, chutava o espelho e falava um monte de palavrão, nem sempre a loira do banheiro aparecia pra te assustar. Às vezes aparecia. Ele vai cuspir um Demogorgon. O que eu tô querendo dizer é que é meio que natural que a gente vá crescendo e percebendo que esses assuntos de misticismo, esoterismo, espiritualidade são muito interessantes, mas que eles não resolvem todos os problemas da vida real. Eu, pelo menos, nunca consegui pagar um boleto, uma conta com Good Vibe Coins, por mais que eu já tenha tentado muitas vezes. E quando chegou a quarentena, logo no começo, eu romantizei muito esse momento. Mas assim, muito. Eu cheguei a fazer vídeos falando um monte de coisa que hoje em dia não tem nem cabimento. E muitas outras coisas aconteceram na minha vida pessoal que me fizeram ter vontade de me afastar da internet, de ficar um pouco mais reclusa, de cuidar de mim. Eu tive um início de quadro de depressão e eu quero aproveitar esse espaço para deixar muito claro que a depressão é uma doença séria, é uma doença que deve ser diagnosticada e tratada com o respectivo profissional capaz de lidar com isso. E se você que tá me assistindo tiver um desses sintomas e sentir vontade de falar com alguém, liga para 188 ou acessa o site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá eles vão te dar todo um apoio emocional, vão te dar as diretrizes e você vai ser amparado nesse momento. A gente está vivendo o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, então eu acho muito importante enfatizar isso. O Datafolha publicou uma pesquisa recente, acho que foi semana passada, dizendo que 44% dos brasileiros relataram ter tido algum sintoma ou alguma doença psiquiátrica nesse momento de pandemia, que a gente sabe que, assim, não é só a pandemia, é a pandemia e tudo o que compõe o momento que a gente tá vivendo agora. E no topo disso tudo, eu contraí Covid, eu perdi 3 pessoas da minha família, e é muito triste quando a gente se encontra, né, nesse lugar e a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, seja na nossa família, seja na sociedade. E quando a gente vai desabafar com alguém querido, alguém perto de nós, assim, que a gente acha que vai dar o maior suporte, e a gente escuta coisas como: ai, não fica triste com isso, era o tempo deles, tinha que acontecer, para de reclamar, tem tanta gente aí pior que você, tem gente, por exemplo, que não tem teto, que não tem o que comer e você tá aí reclamando. Agradeça. E assim, por mais que eu entenda
entenda que a maioria dessas pessoas fala isso no automático. Eu tenho que agradecer por ter tido a sorte de não ter sido uma das 600 mil pessoas que morreram nessa pandemia, ou uma das 19 milhões de pessoas que passam fome nesse exato momento no Brasil. O que eu tô querendo dizer é que sempre vai ter uma pessoa que vai tentar diminuir a sua dor, trazendo um discurso maquiado de pensamento positivo. E às vezes essa pessoa pode inclusive ser a gente mesmo. Eu ouvi, por exemplo, que eu tinha que ser mais forte porque fulano perdeu o emprego e não tá em depressão. Eu ouvi também que isso que eu tô passando só pode ser falta de Deus. E a pior de todas, disparada, foi que a minha mãe, por ter tido uma gravidez indesejada, ali na gestação passou todo aquele sentimento negativo pra mim, e eu agora tenho, durante toda uma vida, uma tendência depressiva. Da onde essa pessoa tirou isso? Não sei. E enquanto eu refletia bastante sobre o quanto esse negócio da positividade tóxica pode ser algo bem nocivo e bem prejudicial pro emocional, pro psicológico de uma pessoa, eu acabei entrando aí num algoritmo da internet que começou a me entregar várias contas e vários posts que fazem chacota com esse tipo de comportamento, mas de uma maneira que eu nunca tinha parado pra pensar, e eu vou mostrar alguns deles pra vocês agora. Essa mensagem aqui é sobre uma prática que chama constelação familiar, e aí ele fala: janeiro constelamos uma mãe e foi lindo demais ver como as coisas são sistêmicas. Ela não entendia o problema de visão da filha que não enxerga. A raiz estava nos pais, que não queriam ver os problemas que estavam neles. A esposa sentia problemas para estar com o marido e fechava os olhos para tal. Se não queremos ver algo ou ouvir, isso aparece nas crianças. Ou seja, aparentemente porque a mulher não quis enxergar os problemas no relacionamento dela, a filha nasceu cega. O segundo post é sobre o reiki. Como perder peso com reiki? Se você está tentando perder peso, você provavelmente sabe que fazer dieta não funciona como deveria. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo em sua busca. Aplique Shoku-rei na comida. Assim você potencializa os nutrientes e direciona a energia do alimento para a boa digestão. Terceiro post, pelo que eu entendi aqui, é uma pessoa respondendo uma caixinha, né, de perguntas com o tema saúde plena. Aí a pessoa manda: testei positivo pro Covid, estou desesperada, não sei o que fazer. E aí a outra pessoa responde: na sessão de Theta Healing, minha paciente estava com Covid e começamos a conversar com o vírus na sessão. O vírus dizia: eu te amo, eu te completo, eu te amo, eu te completo. O vírus queria preencher os vazios dela, uma mulher carente muito rejeitada na vida. Quarto post. Intolerância à lactose, 2 pontos. Problema com o feminino, problema com yin, problema com a mãe, lactose, leite, amamentação, não se sentia bem ao mamar. Rejeição da mãe, rejeição para a mãe, rejeição do arquétipo da mãe. Quem tem intolerância à lactose precisa cuidar da relação com a mãe e não de remédios. What? Na constelação não existe bissexualidade. O homossexual acontece quando ele faz o papel de alguém da família do sexo oposto que foi excluído do sistema. Não tem como fazer o papel de 2 pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos nunca vi. É preciso desatar os emaranhados que causam a confusão. Ele tá querendo dizer que uma pessoa bissexual é uma pessoa confusa? Boa tarde, amigos. Sinceramente, o que vocês pensam sobre essa vacina? Participo de um grupo de estudos que diz que essa vacina, assim como o vírus, foi criada como grande parte de um plano que vai mudar o DNA da população para não despertarmos e não passar para 5D. 5D é quinta dimensão, gente. Isso eu já escutei muito, inclusive de amigos. É possível cancelar a esclerose múltipla. Busque um terapeuta quântico da sua confiança. Coração, mãozinha de paz, high five. Vou até sentar direito aqui, que eu tô meio abalada. Gente, isso é muito sério. Eu li as coisas em tom de deboche porque é a maneira que eu lido com a indignação, mas isso é muito sério. Não param de surgir terapias, grupos, sessões, técnicas que promovem charlatanismo, porque isso é charlatanismo maquiado de espiritualidade. E eu paro pra pensar o quão fácil tá cair nesse tipo de coisa, porque aqui parece muito absurdo. Nesses Instagrams também é tudo em tom de deboche, pra dar risada, fazem memes e tal, então fica tudo muito escancarado.
escancarada, muito fácil de perceber. Só que quando você tá mal, em depressão, no momento de vulnerabilidade, de tristeza, perdeu alguém querido, cara, é muito fácil que alguém fale: faz tal coisa, minha tia fez e ficou melhor. Tenta isso, ouvi falar que é bom. E a gente cair nesse tipo de coisa. E sei lá, a pessoa se aproveitar desse momento, não deixar claro que isso não é ciência, que isso não é medicina e que isso não é comprovado cientificamente, né? A gente percebe que falta uma transparência aí sim nesse mundo das terapias holísticas. Não são todas as pessoas que são charlatãs. E aí eu te pergunto, qual é o limite? Até onde vai a sua espiritualidade? Até onde vai a minha espiritualidade? Que foi o que eu me perguntei depois que eu me deparei com tudo isso na internet. Porque eu já indiquei esse tipo de terapia para outras pessoas, mesmo sem nem saber o que é direito. Qual é o limite? Será que a gente consegue perceber isso? Porque o problema não é ter fé, ou ter uma crença, ou ter uma prática, ou ter o seu ritual, principalmente se for algo relacionado ao seu bem-estar, o seu momento com você mesmo, com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita. O problema não é esse. Quando a crença coloca em risco a saúde mental, emocional e até mesmo a vida de outras pessoas para promover uma cura mágica, ou até mesmo quando ela incentiva a pessoa a abandonar um tratamento convencional, aí passou do limite. Aí a gente tem que duvidar, a gente tem que questionar e a gente tem que problematizar. Outra coisa também muito séria que eu acho que passa do limite é quando a gente acaba cometendo o mico de justificar problemas estruturais claramente sociais com espiritualidade. Por exemplo, essa pessoa aí deitada no chão, ela provavelmente está em situação de rua porque, sei lá, na vida passada ela deve ter sido um político corrupto, por isso. Ou fulana sofreu um abuso sexual porque provavelmente é o karma dela. Depressão, imagina. É só pensar positivo. Eu tenho uma amiga que curou a depressão dela através da cocriação da realidade. É um processo de manifestação onde você só vibra positivo. Então esquece todas essas coisas negativas do dia a dia, noticiário, política, esquece isso. Senão você vai atrair coisas ruins para sua realidade. Se você tá assim, é porque você quer, é porque você atraiu isso. A pessoa que fala esse tipo de coisa é alguém muito descolada da realidade, né? Alguém que claramente não enxerga as coisas porque essas coisas não afetam a realidade dela. E essa, eu acho que é a grande crítica ao jovem místico que eu vejo nessas páginas, né? Essa que eu mostrei agora é uma delas, tem várias outras. E a Perestroika, que é uma escola de metodologia criativa, fez um post essa semana também muito bom sobre o assunto aqui, assim, com licença que eu vou ter que ler. O problema não é pensar positivo, ser good vibes ou espiritualizado. O problema é querer negar o sofrimento e as desigualdades sociais, romantizar a pobreza, despolitizar a vida, individualizar os problemas da sociedade, acreditar na meritocracia do bem-estar, se sentir superior àqueles que não vibram na mesma frequência, não ter autocrítica, projetar frustrações nos outros que emanam energia ruim, ou achar que a raiva sentida por tudo o que está acontecendo hoje no Brasil deveria ser substituída por amor. Doeu lá no fundo quando eu li isso. Quando a gente despolitiza a felicidade, a depressão, o sucesso e o fracasso, acabamos naturalizando a competitividade e corremos o risco de cair nas mãos de falsos profetas, coaches milagrosos ou políticos salvadores da pátria. Tá aí João de Deus pra comprovar essa tese, né? E vários outros gurus e pessoas que prometem. Mas no fundo são pessoas humanas, suscetíveis ao erro, falíveis e totalmente capazes de serem mau caráter. Sim, eu li vários livros do Osho, por exemplo. Ouso dizer, inclusive, que foram livros que me ajudaram demais na minha vida pessoal, no meu bem-estar, lá no meu íntimo. Mas se você para um dia pra assistir lá a série documental dele que chama Wild Wild Country na Netflix, ou na Amazon, acho que é na Netflix. E você vai ver o quão bizarro eram as coisas que ele fazia lá nos retiros e, enfim. Não vou dar spoiler, assistam porque vale muito a pena, realmente pra abrir o olho. Ai, Cacá, ok, entendi seu ponto, mas e esse ódio ao jovem místico que a gente vê por aí? Isso não é legal? A gente já tem tanto ódio na internet, mais ódio relacionado a pessoas. Às vezes a pessoa é jovem mística, mas ela não é charlatona. Por que então não promovem o ódio, o repúdio e fazem memes e dão risada do jovem charlatão? Por que tem que chamar de jovem místico? Isso é inquisição digital, é a caça às bruxas. Calma, amigo. Eu entendo que quando a gente fala jovem místico, a gente abre uma possibilidade
óbvia de que vai cair uma pessoa, um ET lá naquele perfil que não entendeu nada e que vai generalizar completamente, e aí vai ver a amiguinha fazendo yoga no Instagram dela e já vai falar: "Ih, jovem mística alienada, é por isso que o mundo está horrível". Mas esses perfis não são sobre isso. Eu entendo que a primeiro momento, quando a gente olha, pode dar um nossa, tipo, pra que tudo isso? Mas basta 5 minutos lendo os posts. Gente, eu li alguns pra vocês agora, pra vocês verem o quão sério é. Não é sobre ódio a qualquer pessoa que pratica qualquer tipo de espiritualidade, né? Aí agora, porque eu tenho um colar ou uma pulseira com olho grego, agora eu sou jovem mística e tenho que ser queimada na fogueira digital. Não. É muito claro, pelo menos pra mim, que esses perfis são sobre denúncia, são sobre chamar a atenção pra um tema muito sério, que é o charlatanismo nesses meios de terapias holísticas, que existem sim pessoas muito mal intencionadas e que podem até ocasionar a morte das outras pessoas, de alguém que tá ali vulnerável, de alguém que tá ali em depressão, de alguém que tá ali em busca de alguma coisa, e a pessoa vai lá e pira toda a cabeça dela. Então, gente, eu acho que essa minha ressaca espiritual, que é como eu chamo o momento atual que eu tô vivendo, ela vem muito desse bode por essa galera do mundo da espiritualidade que tá materializado na Terra, vivendo no Brasil em 2021, inflação a 1000, pessoas morrendo, pandemia mundial, e algumas pessoas desse meio estão lutando pelo direito de não se vacinarem, porque a vacina vai abaixar a vibração dela e ela não vai pra 5D. E antes que vocês falem que, ai meu Deus, mas quem é assim, Carol, você tá exagerando. Gente, eu conheço várias pessoas assim, tá? Várias. Por isso que eu senti necessidade de falar essas coisas aqui, porque eu tinha muita tendência de ser essa pessoa, mas muita mesmo. Todos os meus cursos que eu já fiz, retiro do sagrado feminino, tudo, eu tinha muita tendência de ser essa pessoa. Então eu vejo, assim, o perigo que é, porque à minha volta tem muita gente assim, é muito... Ai, eu fico... Inclusive, eu me afastei de muitos amigos, eu terminei várias amizades nesse momento de amadurecimento do que é espiritualidade pra mim, porque muitas dessas pessoas, né, quando a gente começa a querer compartilhar, a gente, sei lá, pelo menos eu quis me engajar muito mais politicamente, porque eu vejo que muito da minha alienação e muito desse perigo de me tornar uma pessoa assim, se dá por conta dessa alienação política. Então, quando a gente começa a se engajar mais e a gente quer participar mais e a gente quer compartilhar mais notícias, por exemplo, você recebe uma mensagem: "Nossa, como você é bad vibes, você só vai atrair coisas ruins. Eu vou colocar muda você no meu Instagram, lá no meu stories, porque, nossa, só notícia ruim. Eu saio carregada quando eu assisto seus stories". Amigo, bad vibes é esse sistema que mata. Bad vibes é a pessoa que se fecha olhando pro seu próprio umbigo e esquece que vive em sociedade. Às vezes eu não entendo porque essas pessoas se dizem despertas, né? Se dizem viver na nova terra, na nova era, que é a era do coletivo, que é a era do compartilhamento. E aí eu não entendo, porque a pessoa se recusa a fazer o básico, né? Que é um pacto coletivo de se vacinar, a pessoa escolhe não se vacinar, porque ela tá preocupada dela não ir pra 5D. Então, gente, espiritualidade pra mim, hoje, nesse momento, é lógico que eu ainda, né, estou refletindo e tudo mais, ela não é mais sobre só o meu bem-estar, porque as práticas que eu faço, que seja tirar uma carta, né, as minhas cartinhas aqui atrás, eu fazer muito pro meu bem-estar, pro meu autoconhecimento, mas eu acho que hoje não basta, né, só eu tá bem. Pra mim, espiritualidade é sobre o bem-estar de todas as pessoas. E no fundo, a conclusão que eu tive mesmo até esse momento, claro que pode ser que mude, é que se a sua espiritualidade, se a minha espiritualidade, ela não abraça as pessoas que estão ali às margens da sociedade, ela meio que não serve pra nada, né? Só pra fazer meme na internet. E aí eu comecei a me conectar com coisas que eu considero muito mais espirituais do que, por exemplo, um momento de meditação, ou uma sessão de Theta Healing, ou uma sessão de Reiki, que é, por exemplo, o livro que o Dalai Lama lançou, o livro Sinta a Raiva, que é uma coisa que eu acho muito necessária que as pessoas do mundo da espiritualidade leiam. Porque muita gente fala: "Ai, nossa, raiva, que coisa negativa", porque eu não sinto esse tipo de sentimento, eu tô sempre... Não, cara, raiva é uma das coisas que a gente sente, indignação é uma das coisas que a gente sente. E o Dalai Lama, que é o Dalai Lama, é um dos caras que fala exatamente isso, que indignação, raiva, esse tipo de sentimento, ele é pra ser sentido. Espiritualidade não é pra ser passiva, você tem que estar indignado sim diante de uma situação de opressão. Outro exemplo é o que o padre Júlio Lancelotti vem fazendo nessa pandemia. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas o padre Júlio da Pastoral do Povo tem feito um trabalho de ajuda humanitária às pessoas em situação de rua em São Paulo, que é assim, impecável, um soco na cara, assim, pra despertar mesmo. Esse é o tipo de despertar que a gente precisa. Outro exemplo de espiritualidade na prática, a Marcha das Mulheres Indígenas contra o Marco
temporal. Isso é transformação real, sabe? E isso não é novo. Porque você deve estar falando, ai, nossa, ela quer inventar um novo conceito de espiritualidade. Mas no fundo, o grande clique que eu tive é que a espiritualidade de verdade, ela é isso. Jesus foi um grande defensor dos direitos humanos. Há muitos anos antes de eu e você sonharmos em existirmos nessa terra. Então, assim, sei lá, essa é a reflexão que eu queria trazer pra vocês e explicar também o porquê que eu tô tão sumida e as coisas que aconteceram na minha vida. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade antes de fechar esse vídeo e sugerir pra você que se interessou sobre o assunto também ouvir o podcast É Nóia Minha, e o episódio é sobre espiritualidade tóxica, onde eles entrevistam uma das pessoas, né, uma das criadoras de um desses perfis aí de chacota jovem místico, chama Espiritualidade Mercantil. E eu tô louca pra conseguir organizar os pensamentos na minha cabeça, estudar mais sobre o assunto e trazer outros vídeos sobre, né, esse tema pra gente discutir aqui, porque obviamente eu não sou a dona da razão. Essas aqui são as minhas opiniões, as minhas vivências, as coisas que eu encontrei na internet e achei que fazem sentido. E se você acha que nada disso faz sentido também, pode colocar sua opinião aqui embaixo, porque é assim que a gente evolui, assim que a gente cresce. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Muita saudade de vocês. Um beijo e até a próxima.